Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 213. Hoje estamos recebendo um advogado, que é o Arthur Gavioli Segatti, lá da cidade de Marau, e vai conversar conosco daqui a pouquinho, logo após os nossos comerciais. Fique ligado, em 2 minutinhos a gente volta. Em 2025 apenas começou e nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conversar com o Arthur. Primeiramente, Arthur, gostaria de lhe agradecer por estar aqui, dedicar um pouquinho do teu tempo para conversar um pouquinho, falar um pouquinho das tuas experiências, também do teu trabalho como advogado, não só na cidade de Marau, mas também em toda a região. Então, muito obrigado por estar aqui, dedicando um pouco do teu tempo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Sala 203. Boa tarde, Thales. Muito obrigado. Eu que agradeço por dar esse espaço, essa oportunidade para nós. Muitas vezes em conversar um pouco e falar um pouco sobre nossa vida, nossa atividade e dar umas boas risadas, né? Quem sabe? Com certeza também, tá valendo, né? O direito, né, ele é sério, mas também tem um pouquinho de descontração, né? Tem que ter um pouco em tudo, tem que ter um pouco da descontração, tem um momento de seriedade, tudo tem o seu tempo e o seu limite para as coisas, né? Com certeza. Então, eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. Eu te agradeço por estar aqui conversando um pouquinho e também já até te pergunto, né, de largada, tu é natural de Marau, né? Tu é marauense, de fato. Isso, eu sou natural de Marau. Eu nasci em Marau, nos meus 2 anos, por motivos de trabalho, eu acabei com a minha família me mudando, morei em São Paulo durante 4 anos, depois retornamos a Marau, onde até hoje estamos lá presentes nessa cidade que tem evoluído muito, tem crescido muito, uma cidade boa para morar, até hoje tranquila, graças a Deus. Então, espero continuar lá por muito tempo, se não for necessário algumas mudanças, às vezes, para o trabalho, mas estaremos lá, né? É que às vezes o trabalho nos exige, né, de mudar para outros lugares em busca de outras,
oportunidades também. Exatamente. Muitas vezes a gente começa num lugar, sonha muitas vezes em ficar lá, mas por alguns motivos de trabalho, de seja qual for, a gente acaba se mudando, né? A gente sempre busca melhorar. Esse que é o nosso objetivo, pelo menos o meu, é sempre buscar melhorar, evoluir. Então, enquanto estiver em Marau, ótimo. Se tiver que se mudar, também não será nem um fim do mundo, como a gente diz assim. Mas Marau está no coração, com certeza. Com certeza, com certeza. Arthur, vamos falar um pouquinho do direito. Como é que surgiu o direito na tua vida? Enfim, por que fazer advocacia, né? Buscar a faculdade de direito? Na verdade, foi muito estranho, né? Eu sempre sempre trabalhei, sempre tive empresas familiares, né? Sempre fui de família ter empresas e eu sempre trabalhava com o meu pai. Sempre ajudei ele, que foi possível. Nós estivemos ali trabalhando. E eu nunca fui uma pessoa assim que fui focada 100% no estudo. Desde o colégio, eu nunca fui uma pessoa assim estudiosa, aquele aluno nota 10. Nunca fui o péssimo do aluno, mas nunca fui aquele aluno... Feijãozinho com arroz. O último da sala e tal, lá no cantinho escondido. Não que fazia bagunça, né? Jamais. Não, se um professor ouvir isso, ele vai dizer, nossa... Nossa, santinho. Tá. Exato. E, na verdade, quando entrei na faculdade, eu iniciei em administração. Eu tinha o objetivo de seguir a carreira do meu pai, seguir cuidando de empresas, trabalhando em empresas, empresário. Então, inicialmente, fui para a administração. Fiz uns semestres, acabei não me adaptando, não gostei, parei, fiquei um tempo só trabalhando, não estudando. Cheguei a fazer uma outra faculdade também de engenharia mecânica automotiva, em Canoas. Daí, ali, eu descobri que número não é o meu forte, sinceramente. E uma conversa com minha mãe um dia, ela dizendo, olha, é bom tu ter uma formação, é bom tu ter um currículo, principalmente nos dias de hoje, em que a coisa está mais puxada, não é mais como antigamente, como eles dizem. Então, veja, pega um caminho, segue e nós vamos estar sempre aí para te apoiar. E eu acabei escolhendo direito. Sinceramente, escolhi o direito porque, inicialmente, minha ideia era fazer concurso público, né? Nunca imaginei advogar. Quando eu escolhi o direito, a imaginação inicial não era advogar, né? Era fazer concurso público. Estagiei em torno de 4 anos e meio, se eu não estou enganado, na delegacia. Foi uma ótima escola para advocacia criminal. Hoje, como advogado criminal, eu acho que a delegacia foi um dos motivos que me botou nesse caminho. Tive bons momentos lá. O pessoal da Delegacia de Marau sempre me tratou muito bem. Inclusive, até hoje, como advogado criminalista, muitas vezes que nós vamos lá solicitar coisas, sempre a gente é muito bem tratado, o delegado, os agentes lá sempre foram muito respeitosos. E eu fiz esse estágio enquanto fazia faculdade e até para decidir o rumo, né? Que caminho eu vou tomar no direito? Vou para o civil, vou para o trabalhista, para o tributário, para o criminal? Qual o caminho que eu vou tomar? Então, a delegacia foi um dos motivos para eu acabar escolhendo esse trajeto de advocacia criminal, né? É um ramo que eu acho que a maioria dos estudantes que fazem faculdades de direito se apaixonam pela teoria. Ela né, enquanto tu está aprendendo sobre a advocacia, sobre o direito penal, né, o direito processual penal, ele é muito fascinante, ele é legal, ele é bom, né, de tu ouvir na teoria. Mas muitos acabam desistindo da prática, porque tem alguns momentos que são cruciais, alguns momentos, muitas vezes, de enfrentamento, de alguns desgastes que tu acaba tendo no exercício da profissão. Então, alguns acabam não optando por seguir este caminho. Mas, na teoria, ela é fascinante. Eu acho que se tu perguntar para cada 10 alunos de direito, eu te digo que uns 8 vão dizer, olha, eu acho interessante o direito penal. Não estou dizendo que eles vão seguir essa carreira, mas eles vão acabar gostando da matéria. E essa fascinação, esse que me acabou fazendo optar pela advocacia. A partir do 5º, 6º semestre, que daí eu digo, não, eu não vou optar por concursos, né, e vou seguir a advocacia. Mais ou menos esse que foi a decisão. A decisão que...
Mas tu pretendia fazer, tu tinha um concurso específico que tu gostaria de fazer? Ah, eu quero ser policial, quero ser procurador de um município, enfim, tu tinha algum objetivo que tu gostaria de ser, de passar no concurso? Sim, na Concurso verdade. específico? E isso, sim, na verdade, até com o meu colega, o doutor Bruno, e a gente fez uma vez um concurso para a Polícia Civil. Eu acho que foi lá em meados de 2018, se eu não estou enganado. A gente foi lá, fez o concurso, né? Não passamos. Daí depois teve também concurso para Polícia Rodoviária Federal, para Polícia Federal, onde também eu acabei fazendo e acabei não passando. Então, sempre foi mais ou menos a linha foi sempre criminal. Consciente ou não, a linha foi sempre criminal. E daí depois, com o andar da faculdade, pegando mais, vamos dizer assim, mais casca da teoria e coisa e tal, acabei me apaixonando pela advocacia criminal em si e digo, não, concurso público hoje não é mais para mim, é uma dedicação diferente para quem quer fazer concurso, os estudos são mais puxados, é uma rotina diferente para quem vai fazer concurso público e para quem vai advogar. Então, optei, é a advocacia, é aqui que eu vou me focar, é aqui que eu vou me especializar. E hoje, graças a Deus, estamos indo de vento em polpa. E atuando na área que escolheu. E estou atuando na área criminal. Além da área criminal, o que mais no direito, né? Se tem uma outra área que tu tenha no meio da faculdade, no início, no final, enfim, também tu tenha chamado a tua atenção que se eu não posso atuar nessa área? Eu, na verdade, sim, eu não cheguei a ter uma matéria exclusiva disso aí. Eu tive apenas uma matéria eletiva em que eu fiz de direito médico, né? Eu gostei muito dessa matéria. Hoje está começando a crescer cada vez mais o tal do direito médico, em função de muitos processos que vêm acontecendo entre médicos, pacientes, hospitais. E é uma área que naquela época até me chamou a atenção. Até hoje eu digo para alguns colegas, digo, olha, se tu não sabe o que fazer, é uma área interessante, o direito médico odontológico. Né? Foi uma área que me chamou a atenção. Hoje, se eu não fosse fazer criminal, se alguém me dissesse, olha, tu não pode mais fazer criminal, eu iria para a área de direito médico odontológico. Foi uma que me chamou a atenção. E eu não tive matérias específicas disso. Foi depois, vendo lendo sobre algumas coisas disso, vendo as pessoas falar, ter feito uma cadeira eletiva de medicina legal, que acabou me chamando a atenção. Mas como o direito criminal acho que estava enraizado, o direito penal estava enraizado, foi esse o caminho que eu acabei tomando. Ser advogado criminal, naturalmente, não é fácil. Não é muito fácil, porque muitas vezes muitas pessoas te confundem com o próprio criminoso, né? Tem muitos ditados, muitas pessoas que dizem assim, esse advogado tem que ir para a cadeia junto com o cliente dele. Leva para casa, se tu das saidinhas que teve, leva para casa, põe na tua casa. Né? Advogado que está defendendo um fato, um homicídio, um tráfico de drogas, seja qual for o crime, tem que ir preso junto, como é que consegue defender? Então, é muito esse caminho que muitas vezes tu acaba ouvindo. O que as pessoas muitas vezes não entendem é a diferença entre tu cometer o crime e tu fazer a defesa do criminoso. O crime, tu nunca vai apoiar o crime. Nós, advogados criminalistas, nunca apoiamos o crime. Isso jamais. Mas o que a gente busca defender sempre foi feito uma regra, foi estabelecido a regra do jogo, que é o seguinte, o processo tem que funcionar desta maneira, a pessoa que está sendo processada tem esses direitos, para depois ter um julgamento justo e ser condenado proporcionalmente ao seu crime. Qual que é o papel do advogado criminalista? Eu vou pegar essas regras estipuladas, eu entendo como regras as leis, a doutrina, a jurisprudência, eu vou pegar essas regras, vou ler, vou ver como elas estão estabelecidas e eu vou aplicar isso no processo. Então, eu vou chegar lá, olha, ele tem direito ao silêncio, então ele pode ficar em silêncio. Ele tem o seu direito à saidinha, que hoje acabou sendo proibido, mas vamos lá, ele tem direito à saidinha, então ele vai se utilizar dessa saidinha. Ele tem o direito de colher provas a favor dele, tentar demonstrar, então eu vou atrás disso. Eu vou trabalhar, o advogado criminalista, ele trabalha com esse ponto, ele trabalha com a ética
da regra do jogo, buscando o melhor para o cliente, sempre, mas sabendo que muitas vezes você entra num processo, o teu cliente vai ser condenado. Não é incomum um cliente vir me procurar e dizer, doutor, o que eu posso fazer? Olha, o que tu pode fazer é tentar reduzir danos. Daqui tu não escapa. A gente tem a noção disso aí. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem isso. Eu não estou ali defendendo o cara que atirou alguém. Olha, legal o crime que ele cometeu. Não é essa a minha defesa. Muito pelo contrário. O que eu estou fazendo ali é a investigação que vai ser feita para apurar aquele indivíduo, quem cometeu aquele crime, ela tem regras. E o que eu quero é que essas regras sejam cumpridas. Então, muita gente diz assim também, não sei se vocês já ouviu aquele ditado: e se fosse a tua mãe, se fosse teu irmão, se fosse teu pai que tivesse sido morto ou vítima de um crime? Mas a pergunta que eu também faço é: e se fosse teu pai, teu irmão, tua mãe, que fosse que cometeu o crime? Tu quer que as regras do jogo sejam respeitadas ou não? Então, tem esse... Os dois lados, né? Exato, sabe? E muitas pessoas não entendem. E até é normal, quem entra na advocacia criminal já tem que estar ciente que existe o senso comum, que a gente chama, que é aquele que, o advogado tem que ir preso junto com o bandido. O advogado tem que morrer junto com o bandido. Então, acaba tendo esses problemas, mas tu acaba relevando, algumas discussões não vale a pena entrar, e assim segue. É a vida do advogado criminalista e tem que aceitar e seguir em frente. E segue o jogo. E segue o jogo. Vocês, criminalista, naturalmente, vocês pegam mais quem comete crimes, delitos, enfim. Como é que é o que vocês trabalham no escritório lá? Isso. Que vocês encontram no escritório no dia a dia, que quem procura normalmente vocês, Isso. quais são os principais, os principais casos, né? Uhum. Não sei se é casos que a gente chama, Isso. mas enfim. Na verdade, para nós, em Marau, hoje é muito comum o tráfico de drogas, né? Tu vê, não só Marau, mas tu pega, eu acho, o Brasil inteiro, o crime predominante é o tráfico de drogas. Mas também alguns homicídios, algumas situações de lavagem de dinheiro, Maria da Penha, violência doméstica também, que tem muito acontecido. Mas também a gente atua muitas vezes tanto para a vítima, né? Se atua para a vítima, ou se vier um terceiro interessado em algum processo. Porque muitas vezes também tem a seguinte situação, né? Vamos dizer que alguém mata o meu pai, tá? Eu tenho o direito de procurar, eu como parente dessa pessoa, tenho o direito de procurar um advogado criminalista para ele entrar junto do lado da defensoria como assistente da acusação. Qual que é o papel desse advogado criminalista? Ele vai estar do lado da acusação, do lado da vítima, ajudando a montar provas no processo, tentando que saia uma condenação para aquele réu. Então, o advogado criminalista, muitas vezes, ele não atua só na defesa. Existem alguns momentos que tu pode, sim, atuar na acusação. Não é o cotidiano. Tem advogados que até só atuam como assistente de acusação, mas não é o normal. Eu, particularmente, gosto mais de atuar só na defesa. Até muitas vezes porque tu estuda teses, tu estuda a teoria, a doutrina, a jurisprudência, focada nisso. Tu se fecha, tu foca nisso. Mas não também que tu não possa fazer uma defesa em prol à vítima. Exato. Também vocês podem fazer a defesa da vítima, como também a do cidadão que cometeu o delito. Exato. Independente da situação, mas podem atuar nas duas funções. Uhum. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho de quando tu se tornou advogado, formou, conseguiu a OAB, que também não é uma missão fácil conseguir a OAB, né? Não é qualquer um que tem. Sempre, formado em direito, existem muitos, mas que são advogados de fato, não são muitos, né? Por questão de ter que passar na prova da OAB, que é uma das provas, pelo menos nunca fiz, não sei como funciona, mas o pessoal fala que é uma prova complexa e complicada. Passou na OAB e aí? Começou a atuar. Quando abriu o escritório, como é que foi os primeiros casos de defender um cliente? Se tu já tinha experiência, naturalmente, por estar com estagiário
ou acompanhando, mas estar lá defendendo o cliente pela primeira vez. Como é que foi? Só puxando um ponto da prova da Sempre. OAB ali, eu sempre gosto de dizer que a prova da OAB ela é complicada, mas o que eu acho que o mais judia é o psicológico. Porque tu fica ali 4, 5 horas ali em cima de uma prova, suando, tu sabe que aquilo ali, tu já vem na mente que aquilo ali é difícil, tu fica tenso. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas acabam não passando na prova da OAB, não é nem por não ter conhecimento, eu acho que é o nervosismo da hora. Realmente ela é complicada, mas eu acho que o psicológico muitas vezes é puxado. É o principal psicológico Eu mesmo. acho que o psicológico muitas vezes judia. Quanto à advocacia, eu, na verdade, nunca tinha feito um estágio antes de me formar, antes de conseguir a carteira da OAB, nunca tinha feito um estágio num escritório de advocacia criminal. Eu passei, que nem eu falei, 4 anos e meio estagiando na delegacia, né? Trabalhava com inquéritos, trabalhava com termos circunstanciados e tal. E comecei a advogar, a defender mesmo quando peguei a carteirinha e, junto com o Dr. Bruno, a gente começou a fazer as defesas criminais. A primeira defesa ela é complicada, te deixa nervoso. Tu tá num lugar que muitas vezes tu sabe a teoria, mas tu não sabe a prática, né? Algumas vezes tem uma certa diferença, como se portar, como funciona, o que eu devo falar, o que eu não devo, como eu devo agir, como eu não devo. Então, as primeiras audiências sempre são mais, assim, tensas, né? Tu fica nervoso, tu se atrapalha. Então, isso é muito normal. Mas com a vivência, com as audiências que tu vai fazendo, tu vai acabando ficando mais tranquilo. Não digo que tu ficar relaxado. Aquele friozinho na barriga sempre vai existir. Eu acho que o momento que não existir mais, eu acho que a advocacia criminal perdeu a graça. Então, sempre vai ter esse friozinho na barriga, sempre toda audiência criminal é uma audiência diferente, por mais que depois de um tempo tu aprenda, tu sabe o rito, tu sabe como funciona, tu sabe o que fazer, mas acho que sempre é uma audiência nova, porque tu nunca sabe como vai agir o promotor, tu nunca sabe como vai agir muitas vezes o réu que está ali do lado, se tem outros réus, a testemunha, o juiz que você vai acabar presidindo aquela audiência e tudo mais. Então, tu sempre vai com um friozinho na barriga, claro. Cada vez mais treinado, cada vez sabendo o que fazer mais na audiência. Olha, aconteceu isso, eu vou atacar aqui, aconteceu aqui. Tu entende? E isso tu vai pegando na prática. Mas aquele friozinho na barriga nunca some. É muito bom, eu gosto. Aquele sempre tem. Esse sempre tem. Eu vejo alguns advogados criminalistas dizendo, e eu roubo deles essa ideia e digo assim: o dia que acabar esse friozinho na barriga é porque a advocacia criminal, para mim, perdeu a graça. Então, de repente, é hora de parar. Mas, então, enquanto tiver, eu vou estar aí trabalhando. De buscar novos ares. Buscar novos ares. Dentro do direito, tu já fez algumas causas, né? Algumas ações, enfim. Mas que tipo de ação, o que te chamou a atenção dentro do direito? Dessa experiência que tu tens hoje no direito, o que te marcou? Pode ser uma ação, pode ser um trabalho, pode ser talvez um júri, enfim, algo que te chamou a atenção, te marcou no direito. Olha, agora sim, especificamente, não me veio muito na memória. Mas o que chama muita atenção, muitas vezes, principalmente no direito criminal, que ele sofre mais as sanções do Estado, muitas vezes o poderio que o Estado tem, né? Quando digo poderio, é a Polícia Civil, a Brigada Militar, é o promotor de justiça, para fazer uma investigação, para fazer uma acusação, para condenar alguém, e tudo isso recai sobre uma pessoa, sobre aquele que cometeu o crime. E muitas vezes tu é a pessoa que está do lado do acusado. Tu é o único que está ali dando a mão para ele, tu é o único que está ali dando voz a ele, muitas vezes. Então, o que me chama mais atenção no direito, principalmente criminal, é esse fato de você ser o contrário do normal. Todo o Estado e, muitas vezes, a própria população quer a condenação daquele sujeito, seja como for, se dê o que der. Olha, saiu uma notícia de que ele está sendo investigado,
já dizem que ele é o condenado, que ele é o culpado, não importa o que aconteça, ele é rotulado como culpado. Então, o bom do direito criminal, o bom da advocacia criminal é isso, que muitas vezes tu está lutando contra a maré. Alguns vão até me chamar de louco, dizer o certo é ir com a maré. Não, eu gosto desse ser o contrário, ser o diferente, tu entende? Muitas vezes a gente sabe que o réu cometeu aquele crime, que o réu realmente ele é o culpado daquela situação, mas mesmo assim existem direitos, existem princípios a serem seguidos, existe a regra do jogo a ser feita, em que tu só acompanha. O que tu quer fazer o Estado não pode abusar do poder dele. Então, para mim, isso que é o fascinante, é tu ser o contrário, tu ajudar alguém, muitas vezes, que não tem mais ajuda de ninguém. Nem da própria família, às vezes, não tem. Sabe? O que, claro, não é o comum, mas às vezes nem da própria família tem ajuda, e daí tu é a última pessoa que ele é o último suspiro para ti. E quando aparece, então, alguém que tu sente que aquela pessoa realmente é inocente daquela acusação, então que aquilo ferve no corpo mais ainda, e isso que é o fascinante Isso que tu do direito. que é o direito de defender uma pessoa que está sofrendo talvez algo injusto, né? Uma Isso. injustiça. Ou até mesmo... Uma justiça. Ou até mesmo, Thales, até aquele... defender aquela pessoa que eu sei que é culpada, mas tem as regras do jogo a ser seguida. Olha, as pessoas podem gostar ou não gostar da regra do jogo. Quem vai acabar estipulando a regra do jogo é o Senado, é a Câmara de Deputados. Eles que fazem as leis. O advogado apenas cumpre. Então, o legal é isso, é tu fazer a coisa ser cumprida. Que, graças a Deus, em Marau, a gente atua também aqui em Serafina e nas outras cidades que a gente já atuou. A gente nunca teve problemas sérios com a falta de obediência às regras do jogo. A delegacia aqui de Serafina, de Marau, normalmente eles trabalham de forma, vamos dizer assim, ética, dentro da regra do jogo. Não é aquele trabalho que tu diz, vale tudo. Não. Essas cidades que a gente atua, graças a Deus, atuou muitas vezes, dentro da regra do jogo, mas tu vê muitas notícias de abuso de autoridade, tu vê gente sendo condenada e depois acaba demonstrando que, muito pelo contrário, era inocente, passa anos na prisão e acaba sendo inocente. Tu vê os vídeos, principalmente agora em São Paulo, que saiu muitos vídeos de policiais que agridem os réus, os investigados. Então, isso muitas vezes te motiva a trabalhar ainda mais, né? Peraí, a regra não é essa. Se não gostam da regra, bom, então vamos pro lado da política, vamos mudar os políticos, vamos acompanhar os políticos e exigir mudanças na regra do jogo. Mas enquanto essas mudanças não ocorrem, as regras têm que ser respeitadas, né? Então, se primeiro tu quer mudar as regras, pense no teu voto. Exatamente. Que é aquela velha questão. Às vezes as pessoas, eu voto em qualquer um. Mas é tudo igual. Então, permanece tudo igual. É bem isso aí. Então, pense sempre na hora de votar em quem vai votar. Eu sempre digo, olha o histórico. Né? Teu voto é muito importante, olha o histórico. Às vezes as pessoas não olham o histórico, olham, mas aquele é mais gente boa, aquele é mais isso, mas decida-se. Ou aquele ali me ajudou, agora eu vou ajudar ele. Me ajudou, me conseguiu alguma coisinha e aí eu vou retribuir. Me conseguiu uma carga de brita, então agora eu vou... E esses caras, tu pode ver constantemente no direito criminal, tem sempre um projeto de lei, uma mudança, porque o direito criminal ele está sempre, por mais que as pessoas muitas vezes não gostam, ou até mesmo muitas vezes não conhecem profundamente o direito criminal, é uma coisa que está sempre em pauta. Todo mundo adora ver um crime, todo mundo adora falar de um crime. E se souber um pouco mais sobre aquele crime, quem foi, como foi, tá sensacional. Então, é uma coisa que está sempre em pauta. Então, é isso aí, de saber quem tu vai escolher, teu candidato. Olha, eu vou votar naquele cara, que aquele cara é sério, ele é dos meus, vamos dizer assim... alinhado com o que eu penso, com a minha ideologia, com o que eu acredito, né? Exato. Que às vezes as pessoas aí votam no Joãozinho e nem o Joãozinho nem é, né?
Não quer nem saber Não do quer que nem tu saber pensa. do que tu pensa, ele só quer saber do que é bom para ele. Exatamente, é bem isso aí. Então, tem que ter essa noção também, né? O que nem eu falei, o advogado criminalista, ele apenas cumpre a lei. Se tu acha que, como pessoa, tu acha que aquilo não tá legal, que tá muito fácil pro acusado, que o país não pune, que a polícia prende, a justiça solta. Muito se vai falar, Isto. o trabalho da polícia é prender e a justiça é de soltar. Exato, mas tu sabe as regras para se determinar uma prisão? Eu te pergunto, tu sabe o mínimo para que seja preso? Tu sabe como aquela prisão tem que ocorrer? Para tudo isso existem regras. Para tudo isso tem uma lei em que define, olha, a polícia não pode simplesmente chegar e invadir tua casa e porque de repente encontrou um pouco de drogas e ir lá e te prender. Não é assim que a coisa funciona. Então, muitas vezes, a polícia prende e a justiça solta. Tu tem que entender o caso, né? Por que soltou? A prisão foi feita adequadamente? Não foi. Então, existe uma ilegalidade. A prisão foi feita adequadamente? Foi. Beleza. Então, nós temos no direito penal que a prisão deve ser a última coisa. Tu deve tentar todas as outras maneiras não prender a pessoa, né? Existe a tornozeleira eletrônica, existe a prisão domiciliar, existe também o direito de, por exemplo, que muitas vezes está tendo tu tem que estar em casa às 8, 9 horas, às 8, 10 horas da noite, só pode sair às 6 da manhã. Tem N modalidades, prisões, né? Que a gente chama prisões cautelares diversas da prisão, de tentar manter aquela pessoa longe da criminalidade ou até mais resguardada. E, por último, sim, daí a prisão. Por isso que muitas vezes a polícia prende e a justiça solta. Mas ela não solta 100%. O cara não está, de vez em quando, muitas vezes, não está livre para andar onde ele quiser. Existem algumas medidas cautelares diversas da prisão que são estabelecidas e aquela pessoa deve cumprir. Vamos pegar falando agora de um caso bem rapidinho, que ficou conhecido no Brasil inteiro, o caso da Deolane, em que ela foi presa, teve o direito de liberdade com algumas cautelares, diversas da prisão. E uma delas era não aparecer nas redes sociais. E ela apareceu. Foi presa de novo. Depois, claro, acabou conseguindo sair novamente. Mas, veja, ela não estava sendo solta simplesmente para poder voltar no mundo, andar livremente. Não, ela tinha algumas restrições. Essas restrições foram violadas e ela acabou sendo presa novamente. Então, existem essas coisas que muitas vezes as pessoas falam por desconhecimento, que é o senso comum que muitas vezes a gente diz, né? Não tem o conhecimento daquela situação, daquela causa, para saber se realmente foi solto porque a justiça solta. Não. Vamos devagarinho, né? Muitas vezes. Existem regras. Existem regras, essas regras têm que ser seguidas. É bom para ti, é bom para mim, é bom para quem for. Pode ser ruim para ti, pode ser ruim para mim, pode ser ruim para quem for. Mas as regras. Enquanto elas existirem, exatamente. E se não concorda com as regras, repense na hora de apertar os botãozinhos. Exatamente, e de votar. Bem isso aí. Que é o momento que tu tem a oportunidade de tu decidir o futuro, né? Exato. E logo nós temos eleições aí principalmente a nível federal, né? Estadual e federal. Então, tá na hora de repensar alguns conceitos. Isso mesmo. Mas, Arthur, eu gostaria muito de te agradecer e também de te pedir onde que vocês estão localizados, o escritório de vocês, quem atua no escritório, os contatos do escritório também, que caso, né, alguém tenha interesse em conhecer mais o trabalho de vocês ou precise dos serviços de vocês, espero que não precise, mas quem precise possa entrar em contato com vocês e aí ter o auxílio de vocês. Hoje nós temos um escritório tanto em Marau, né, nós temos localizado na saída para Passo Fundo, quanto nós temos também uma parceria com a doutora Luíse, aqui em Serafina Correia, que a gente atua junto no escritório dela. Então, ela faz algumas demandas que não sejam criminais, que vêm para nós, previdenciário, trabalhista, algumas coisas de cíveis, a gente acaba sempre direcionando para ela, para nunca deixar o cliente na mão. Então, temos em Marau, temos aqui em Serafina, escritório físico, mas atendemos todo o Rio Grande do Sul e o Brasil de forma online. Muitas vezes também, se for necessário, a gente se desloca
até a cidade que é necessária. Tudo isso é conversado, mas estamos aí atendendo para todo o Brasil de forma online e, se for preciso, presencial também. E quais são os contatos de vocês? Os contatos, eu tenho o nosso Instagram, né? O meu Instagram, que eu tenho o meu particular, que é @ArthurGavioliSegatti. Tenho o site que nós estamos criando, né? Que é quiotisegatti.adv.br, que em breve também estará no ar, como se diz, para as pessoas nos localizarem, caso for preciso. Conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês conhecer também. um pouquinho mais do trabalho. E aí são os contatos, precisar, aí acesso ao Instagram, vai ter todos os contatos de vocês aí. Ali tem tudo. E aí pode conhecer um pouquinho mais, pode acompanhar também os trabalhos que vocês realizam. Vocês naturalmente publicam bastante aí também as informações. Isso aí. Eu também gostaria de te deixar um espaço, caso a gente não falou algo que seria pertinente falar, às vezes a gente na conversa acabou esquecendo também, fique bem à vontade. Não tenho muito o que acrescentar. Foi uma conversa muito boa, Thales. Obrigado mais uma vez pelo espaço cedido, né? E sempre dizer que muitas vezes é interessante tentar entender o lado da pessoa que está sendo acusada. A gente não sabe muitas vezes o motivo, a gente não sabe o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Claro, a maioria das vezes não existe um motivo, vamos dizer, justificável, talvez? Isto pode não existir, mas em alguns casos existem, sim. As pessoas muitas vezes vivenciaram violência na infância, cresceram com a violência, que muitas vezes eu, no meu caso, e até não sei no teu, mas tu vai me corrigir se eu estiver errado, não vivenciamos isso. Então, para nós, qualquer tipo de crime é banal. Tu vai ficar, principalmente crimes violentos que chamam a atenção, tu vai ficar horrorizado, dizer, nossa, como é capaz de fazer isso? Mas muitas vezes, conversando com aquela pessoa, em alguns casos, tu acaba percebendo que a vivência, o mundo em que aquela pessoa cresceu é bem diferente do que tu cresceu. Os valores, o jeito dela entender o mundo é muito diferente do que a gente teve. Então, eu sempre digo, quer comentar um caso, quer falar de um caso, quer crucificar alguém, tudo bem, é um direito que você tem, mas sempre escuta os dois lados. Escutou os dois lados e tu continua pensando, tem que crucificar, tudo bem, eu vou respeitar, mas ouço os dois lados. Então, sempre ver os dois lados da moeda. Da moeda. Que às vezes tu olha de um lado é uma forma, tu olha de outro é outra forma. Totalmente diferente. Então, para te ter uma conclusão, olhe os dois lados e tire suas conclusões. Exato. É bem isso aí. Exatamente isso. Arthur, muito obrigado por estar aqui conversando conosco e dedicar um pouco do teu tempo por estar aqui compartilhando um pouquinho da tua história, também das tuas vivências, do teu trabalho. E já fica o espaço aqui, caso no futuro aí a gente tenha mais algumas informações ou também estiver pela cidade, vem aí tomar um café e bater um papo conosco. Será um prazer, Thales. Pode ter certeza que também sempre que precisar ou quiser conversar sobre algo diferente, pode nos chamar, que será um prazer estar aqui presente com vocês. Com certeza. Espero não precisar para trabalho, né? Não, com mas certeza. para tomar um café, com certeza. Será bem-vindo. Com certeza. Muito obrigado você pela audiência. A gente vai fechando Sala 203 por aqui e a gente volta amanhã ao meio-dia. – 2025 apenas começou e nós, aqui da Aura Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.